João capítulo 15, versículo 1. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Nessa palavra, o Senhor Jesus, ele faz uma comparação da igreja com uma videira. E de todas as árvores que ele poderia usar como exemplo, ele não escolheu a videira por acaso. Há uma razão. E nós aqui em Portugal, que estamos habituados a ver videira em todo lado, nós somos privilegiados para compreender melhor o que Jesus quis mostrar. Porque ele compara ele como a videira e nós, a igreja, como os ramos. E quando você passa na estrada, você passa na rua e vê nos campos um vinhedo, você olha para aquelas videiras e, na verdade, o que você está vendo são os ramos. Porque a videira tem essa particularidade. Você quase não vê a videira, o tronco da videira, porque ela fica ali no meio dos ramos quase que invisível. O que você vê são os ramos. E quando você olha para os ramos, você está olhando para a videira. E é exatamente isso que acontece na igreja. O que Deus ele quer é que as pessoas lá fora, quando olharem para nós, vejam Jesus. Quando elas olharem para os nossos frutos, vejam uma videira, vejam Jesus em nós, no nosso caráter, nas nossas atitudes, na transformação da nossa vida. E assim, venha se cumprir aquilo que Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quantos de nós estamos na igreja hoje porque um dia vimos um ramo frutífero e vimos, através daquela pessoa, Jesus? Quantas vezes eu já vi pessoas chegarem na gente e dizer assim: pastor, olha, uma pessoa falou comigo, eu vi Jesus nela, eu vi Deus falando comigo através dela. Então, se nós somos os ramos que estamos ligados à videira e somos este ramo frutífero, nós seremos Jesus para as pessoas. As pessoas lá fora não precisam conhecer a Bíblia, porque se elas conhecerem a nós, elas vão conhecer a quem? A Deus. E vindo à igreja vão conhecer a Bíblia. Nós somos a Bíblia que eles têm que ler. Então, o seu familiar que é incrédulo, as pessoas que você trabalha lá no seu trabalho, eles vão conhecer Jesus através de quem? De nós. Eles vão olhar para nós e vão ver Jesus em nós. E vão, dependendo desse testemunho, poderão, porque também depende deles, se tornar também um futuro ramo. Amém? Que é o que acontece também com a videira. Um ramo gera outro ramo, que gera outro ramo, que gera outro ramo, e quando você vai ver, tem um emaranhado de ramos, mas todos eles ligados na videira, na única videira. Não é maravilhoso? Mas olha só o que Jesus diz. Eu sou a videira, vamos ler o versículo 1 novamente. Eu sou a videira verdadeira. Às vezes há pessoas que discutem, né? Qual é a igreja verdadeira? Jesus é a videira verdadeira, não é a igreja A, nem a B, nem a C. Jesus é a videira verdadeira, é a igreja verdadeira. E meu Pai é o lavrador, o agricultor, é quem cuida da igreja. Deus cuida da sua igreja. Toda vara, ou seja, todo ramo em mim que não dá fruto, atira. E o que ele faz com a outra? Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Por quê? Porque, olhando para a agricultura, quem é o maior interessado que a sua videira dê frutos? É o dono dela. O dono dela, ele é o mais interessado, o maior interessado em
ver os seus ramos produzindo. Então, tudo que ele puder fazer para o ramo produzir, ele vai fazer. Ele vai limpar, ele vai adubar, ele vai lá, ele vai tirar os galhos secos, ele vai cuidar daquele ramo, porque ele quer que o ramo produza frutos. E com Deus não é diferente. Deus é o maior interessado que a nossa vida dê frutos. Às vezes eu vejo pessoas dentro da igreja que parece que elas olham para Deus como um estranho, como alguém que está lá sentado no trono de braço cruzado e não está nem aí com ela. Não, Deus é o maior interessado que você dê frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é solteiro, Deus é o maior interessado que você case e seja feliz, construa uma família. Você que tem a família que não se converteu, sofre com familiares incrédulos, viciados, Deus é o maior interessado que ele se converta e esteja aqui com você. Você está passando por uma luta financeira, Deus é o maior interessado que você prospere, para que você tenha uma vida confortável, que possa dar testemunho do nome dEle, para que você possa ajudar a obra de Deus. Veja Deus como um parceiro e não como um estranho. Você tem que olhar a Deus como aquele agricultor que está ali e vai fazer o que for preciso para você dar o quê? Para você dar frutos. Você sabe, quem já viveu no campo, deve entender isso. No campo, com as chuvas, a poeira, as folhas vão pegando terra, vão ficando sujas, e elas têm que estar constantemente sendo limpas, porque se elas estiverem sujas com lama, elas não recebem a luz do sol e elas não conseguem dar fruto. Então, o agricultor tem que estar sempre molhando, lavando ela, aquelas folhas que estão mortas, ele tem que o quê? Tirar. Então, é isso que Deus ele faz. Ele vai estar sempre cuidando, ele vai estar sempre limpando, ele vai estar sempre tirando do nosso meio o que nos estraga, o que nos impede de dar fruto. Às vezes um amigo seu virou as costas para você e você fica chateado por isso, mas pode ser que é Deus tirando o que estava te atrapalhando. Se fosse um amigo verdadeiro, ele não teria virado as costas para você. Às vezes a pessoa perdeu um emprego e fica chateado, poxa vida, eu perdi o emprego, tanto incrédulo aqui na empresa, justo eu que sou de Deus fui mandado embora. Mas às vezes é Deus tirando o quê? Uma folha seca, porque Deus quer te dar um outro trabalho que você vai dar mais fruto. Então, quando você é um ramo ligado à videira, você não fica preocupado com o que entra ou o que sai na sua vida, porque você sabe que Deus sempre vai fazer o melhor para você. E às vezes, quando tira a folha, o ramo sente, mas é o agricultor o quê? Cuidando. Se ele pudesse falar e o ramo pudesse ouvir, ele ia dizer assim, eu sei que dói, mas eu vou tirar porque você precisa ficar sem isso. Amém? Então, quando nós somos este ramo ligado à videira, ele está sempre cuidando de nós, ele está sempre fazendo isso. E olha só, o que ele diz? Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui é muito importante, porque aqui a gente vê claramente a importância da gente ouvir a palavra, porque quando nós ouvimos a palavra, é o momento que ele está lavando, é o momento que ele está tirando a sujeira da gente. Eu tenho certeza que você que está prestando atenção, claro, você que está prestando atenção, eu tenho certeza que nesse momento, enquanto eu estou aqui pregando, a palavra está limpando você, limpando o seu coração, limpando a sua mente. Quantas vezes você chegou na igreja, cheio de dúvidas, desanimado, e após uma pregação você saiu fortalecido, você saiu determinado? Quantas vezes você chegou triste, e ao ouvir a palavra você recebeu ânimo? Quantas vezes você chegou pensando em desistir, abrir mão de tudo, e ao ouvir a palavra você despertou? Não é verdade? Então o diabo odeia este momento, por isso que ele vai fazer de tudo para distrair você, por isso que ele vai fazer de tudo para você não vir numa reunião como essa, porque a reunião de domingo de manhã tem essa particularidade, diferente das outras. As outras reuniões a gente fica grande parte da reunião atendendo a necessidade das pessoas. A reunião de segunda, a reunião de sexta-feira, de terça-feira, as pessoas vêm, não é para ouvir a palavra, elas vêm para ser curado, para se libertar, para apresentar os seus pedidos, suas necessidades. Mas a reunião de quarta, e principalmente a de domingo pela manhã, é aquela reunião que você vem para apresentar suas necessidades também, mas com um tempo maior para deixar Deus o quê? Lavar você,
Você passou a semana inteira, ouviu um monte de coisa que não devia ouvir, passou por muitas coisas que sujou você. Percebe, sim ou não? Você esteve com pessoas, você esteve em lugares, você ouviu coisas. Então é importante que no domingo você venha e, sabe quando você coloca o prato na máquina de lavar louça e vem aquela água, você entra aqui na igreja domingo e já começa Deus a lavar você, do começo ao fim da reunião, e você sai limpinho. Para se sujar de novo? Não, mas para manter mais uma semana firme com Jesus, amém? Então por isso é importante, habitue-se a trazer a Bíblia, habitue-se a chegar mais cedo na reunião, porque a maneira que você vai sair, depende da maneira que você chega, porque quanto mais você vir em espírito, quanto mais você vir preparado, mais fácil a palavra vai ter acesso a você. Então, habitue-se no sábado a dormir mais cedo, habitue-se domingo a chegar mais cedo, fazer uma oração. Não precisa vir aqui no altar, não precisa vir. Aí mesmo no seu lugar, você ali pede a Deus para falar com você, pede a Deus para limpar você. Se você puder sentar mais à frente, nós pedimos para sentar mais à frente, não é porque faz alguma diferença, porque vocês que estão aí no fundo estão ouvindo do mesmo modo, e Deus está aqui, está aí no fundo também. Mas quanto mais na frente, menos distrações. Porque atrás você vai ver pessoas se levantando para ir na casa de banho, a porta automática abrindo a cada pessoa que chega. Às vezes há pessoas que chegaram atrasado, não por falta de atenção, mas acontece, o pneu murchou, o carro não ligou, o táxi não passou, o autocarro atrasou, e essas pessoas às vezes que chegam, não todo domingo, né? Quando é todo domingo aí tem alguma coisa estranha. Mas acontece, pode acontecer, de uma pessoa chegar mais tarde, aí vai sentar onde? Na frente? E você que está lá no fundo, acaba se distraindo, percebe? Sim ou não? E às vezes tem gente que ainda chega mesmo assim, ó, dá licença, só falta levar você junto, não é verdade? Então, por isso que você tem que investir, porque é um momento que Deus está te lavando, é um momento que Deus está te limpando, e quanto mais você se preparar, mais limpo você vai sair, amém? Versículo 4, estai em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quando leio essa palavra, eu costumo sempre dizer o seguinte, o ramo que não está na videira, que é a pessoa que não permanece na presença de Deus, ela não consegue as coisas, ela vive uma vida de tentativas, ela vive tentando ser feliz, ela vive tentando ter paz, ela vive tentando ser forte, ela vive uma vida de quê? Tentativas, porque só quando ela estiver realmente com Jesus, é que ela vai conseguir de fato ter paz, ser feliz, viver uma vida realizada. As pessoas podem até conquistar uma coisa ou outra, mas aquelas coisas que elas vão conquistar não vão dar a ela a paz que só estando na videira elas podem alcançar. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Por quê? Porque o ramo não foi feito para outra coisa a não ser dar fruto. Para que o ramo existe? Ele nasceu da videira para quê? Para dar frutos. E se ele não dá fruto, serve para quê? Porque diferente de outras árvores que são bonitas e que servem para enfeitar, qual é a beleza do ramo? Sem fruto. Tem beleza alguma? Você já viu algum vaso de ramo de videira? Não, porque ele não tem beleza nenhuma se não tiver o quê? Fruto. Ele não serve para outra coisa se não dá fruto. E a nossa vida não tem sentido, não serve para nada se não for para dar o quê? Frutos. Se nós não damos fruto, não temos razão, sentido de viver. Por isso que há pessoas com depressões, por isso que há pessoas vazias, porque elas estão buscando sentido na vida, na profissão, elas estão buscando sentido na vida, nas conquistas, elas estão buscando sentido na vida
nas realizações pessoais, mas o sentido do ser humano é servir a Deus, porque Deus criou o ser humano para estar ligado a Ele e dar fruto ligado a Ele. Fora dele, nós não servimos para quê? Para nada. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só que maravilha. Olha aí a proposta dele. Tudo que você pedir, que esteja de acordo com a vontade dele. Não adianta, por exemplo, a pessoa pedir uma coisa que vai contra os princípios de Deus. Não adianta. Mas se o que ela está pedindo é para a glória dele, está de acordo com a vontade dele, aquilo será feito. Pode não ser feito na hora que ela quer. Pode não ser feito do jeito que ela quer. Mas quem é o maior interessado que ela dê frutos? É o agricultor, que é Deus. Então ele vai atender o ramo. Se for para você dar mais fruto, ele vai atender você. Amém? Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Esse versículo aqui é muito forte. Eu não sei se você consegue enxergar a grandeza do que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que assim como o Pai amou a Ele, Ele nos ama. Você sabe lá o que é isso? E tem gente que diz assim, ninguém me ama. E tem gente que chega ao ponto de dizer assim, Deus não me ama. Você não sabe o que você está falando. Jesus está dizendo que assim como o Pai amou a Ele, Ele nos ama. Ah, mas se Ele me amasse, eu não passava por isso. Se Ele me amasse, eu não viveria aquilo. Não meça o amor dEle pelo que Ele faz ou deixa de fazer na sua vida. Meça o amor dEle pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. É como você, por exemplo, querer medir o amor do seu pai pelo conforto que Ele lhe dá, pela vida, pelos presentes que Ele oferece. É justo isso? É justo você dizer assim que seu pai não te ama porque ele não conseguiu pagar uma faculdade para você? Não. Então eu não posso dizer que ele me ama ou não me ama por causa das bênçãos que ele me dá. E quando ele me abençoa, eu não posso achar que ele me abençoou por causa de me amar, porque o amor dele não está ligado ao que ele dá para mim, mas ao que ele fez por mim. Se ele me abençoa ou não me abençoa, eu sei que ele me ama do mesmo jeito. Assim como o meu amor a ele também não está ligado ao que ele faz por mim. Eu já vi muita gente dizendo assim, Jesus me curou, nunca mais eu saio da igreja, nunca mais eu largo Jesus. Essa aí tem tudo para um dia largar Jesus. Porque se ela está com Jesus só porque ela foi curada, no dia que ela ficar doente de novo e não ficar curada, pegou o Espírito? Mas se o amor dela não está ligado ao que Deus faz, mas sim ao que Deus é para ela e o que Ele representa para ela, aí, meu amigo, pode vir o que vier, ela pode acontecer o que for, ela nunca vai largar Jesus. Amém? Ele diz, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. Está aqui claro, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter alegria, mas Jesus está dizendo que a alegria completa só tem quem permanece, o ramo que permanece. E esse verbo permanecer, ele repete-se aqui 10 vezes em 11 versículos. Em algumas traduções, ao invés de estiver em mim, está escrito permanecer em mim, porque no original hebraico é o mesmo verbo, estar e permanecer. Então, em 10 versículos, Jesus fala 11 vezes, se permanecer, se permanecer, se permanecer, se permanecer. Quantas vezes? 11 vezes, em apenas 10 versículos. Será que isso é uma coincidência? Ele coloca isso em evidência
nesse texto, porque ele está dizendo o seguinte, que tudo que ele mostrou aqui depende de nós o quê? Permanecermos. E é algo que muitas pessoas não entendem, que para que ela dê fruto, ela tem que permanecer. Às vezes ela vem, fica alguns dias, ouve a palavra e desaparece. Aí ela diz assim, eu não estou indo à igreja, mas eu estou com Jesus. Foi como eu falei nessa sexta-feira aqui, eu nunca imaginei que a gente chegaria a esse ponto, né? Porque antigamente a gente ouvia as pessoas, e na minha família tem muito isso, eu sou católico não praticante. Já ouviu alguém falar isso? Quem já ouviu? Eu sou um católico, mas não praticante. Eu nunca imaginei que depois de alguns anos eu ia conhecer evangélico não praticante. Porque hoje em dia está assim, de evangélico não praticante. Porque alguns anos atrás, quando eu conheci Jesus, a gente falava de evangélico, a gente lembrava de gente que fazia vigílias, de que ia para a igreja todo domingo de manhã, a gente ouvia falar de gente que evangelizava, que falava de Jesus. Hoje em dia, você encontra uma pessoa, então, fulano tá, eu também sou evangélico, eu só não sou, eu não tenho ido à igreja, mas eu ouço todo dia o pastor fulano, o bispo ciclano, ela tem até os pastores na internet que ela segue, é o crente, o evangélico não praticante. E às vezes a pessoa se engana, achando que ela está ligada a Jesus só por isso, por ter adotado ou abraçado uma religião, por ouvir sempre a palavra do fulano do ciclano, que normalmente ela ouve quando está lavando louça, ela ouve quando está trabalhando. Honestamente, é a mesma coisa do que está acontecendo agora? Eu duvido. Eu duvido se a experiência que você tem com Deus, se o cuidado de Deus que você tem ouvindo uma reunião online é o mesmo quando você está aqui, quando você sai do conforto do seu quarto, e graças a Deus por essas cadeiras duras que você assenta, porque se ela dura, tem um monte de gente dormindo, imagine se fosse uma poltrona confortável. Então, eu duvido que a sua experiência com Deus, ao sair, acordar, o único dia que você tem para descansar, deixar a sua família em casa, alguns de vocês que têm familiares que não são convertidos, você chegar aqui na igreja para buscar Deus, eu duvido que é a mesma coisa que você ficasse agora em casa, com as perninhas cruzadas, no sofá, com a xícara do lado, ouvindo uma reunião online. Eu duvido. E eu duvido que você, se aqui dentro da igreja, no culto, tem gente que não consegue fechar os olhos e se concentrar na oração, ela está orando e ela está assim, parece um, como é o nome do periscópio do submarino? Que ela fica assim, aí fica assim. E aí quando ela vê, quando às vezes eu não posso fechar os olhos durante todo o culto, porque se alguém passar mal, quem é que vai ver? E às vezes a gente olha, e aí ela vê que o pastor está olhando, ela fecha. Aí eu pergunto para você, se aqui dentro da igreja, ela não consegue se concentrar, em casa, com o marido andando de um lado para o outro, o filho puxando a perna dela, eu duvido que é a mesma coisa. Então não caia nesse engano de achar, eu não estou indo à igreja, mas estou com Jesus, porque quem está com Jesus tem sede de vir à igreja, tem prazer de estar aqui, tem prazer de receber a seiva, que só recebe quem está onde? Na videira. E graças a Deus que nós temos uma coluna aqui para usar de exemplo, para isso ela serve. Então, enquanto você não estiver ligado aonde? Na videira, você seca, você não tem vida e não dá fruto. Você precisa estar com Jesus. Ele repetiu 10 vezes, se permanecer. Aliás, 11 vezes, se permanecer, se permanecer. Não é por acaso. Quantos que começaram conosco e não permaneceram? Quantos que enquanto estavam conosco na videira, davam frutos e hoje são galhos secos por aí afora? Então, cabe a cada um de nós escolher se você acha que já deu fruto suficiente e não precisa mais estar ligado à videira, ou se você quer estar ligado à videira até o fim. Porque a alegria completa você só consegue estando com Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor.